Primeiro parâmetro, então, FiO2, né? Parece bobinho, mas realmente, principalmente os iniciantes, eles se confundem alguns detalhezinhos que eu vou falar aqui, citar aqui com vocês. Primeiro, gente, vale a pena lembrar que em ar ambiente a gente respira em torno de 21% de oxigênio, certo? E aí, tudo que eu ofertar acima de 21% é o quê? O2 terapia, né? Ou seja, oxigênio terapia. Então, essa é a grande primeira informação. Terapia é para quem precisa desta terapêutica. Então, guardem essa informação que depois vem uma bronca. Geralmente, a sigla vai estar em FiO2, concentração de O2, O2, ou só a porcentagem ali, né, que é a unidade de medida, enfim. Vai variar de máquina para máquina, né, mas você sempre vai ajustar uma oxigenação para o seu doente, seja a mínima, que é a 21%, ou seja a máxima, que é 100%. Tudo que você está ofertando é oxigênio. Então, a primeira grande confusão, principalmente para os iniciantes, é confundir o que é a fração inspirada de oxigênio. Então, às vezes, eu perguntava para meus alunos assim, o paciente está ventilando meio mal, né? E aí ele está ali saturando, tudo, o que dá para fazer ali para melhorar o volume do paciente, o volume gerado ali dele. E aí tinha alguns que respondiam FiO2, né? Porque via que ele estava saturando. E não necessariamente. É óbvio que se o teu paciente está ventilando mal, ele pode desaturar, obviamente, né? Que a gente avalia pela SpO2, que é a saturação periférica de oxigênio, uma forma não invasiva de avaliar a oxigenação do doente, que é de forma contínua ali. E aí a gente deseja uma SpO2 acima de 90, né? Então, o primeiro grande detalhe é esse. A fração inspirada de oxigênio é uma fração, tá? Isso quer dizer que você aumentar ou não a FiO2 não tem nada a ver com o volume gerado, com a ventilação em si, tá? Isso quer dizer que, por exemplo, né, eu estou aqui tomando um TERESzinho aqui, dando aula para vocês, tomando meu TERES. Digamos que o TERES, a erva, é o oxigênio. Esse copo cabe 400 ml, como no exemplo aqui, por exemplo. E aí uma coisa é eu colocar 21% de TERES, de erva. Então aqui 21% de oxigênio. Outra coisa é eu colocar metade do copo, 50%, por exemplo, de erva. E outra coisa é entregar para o paciente o copo cheio de erva. Tudo é oxigênio. Certo? Então, quando você aumenta ou diminui a FiO2 do seu paciente, nada tem a ver e nenhum impacto com o volume corrente, que é o volume que o paciente vai inspirar, expirar, né, ao longo do tempo ali, que é o volume corrente, um ciclo, né, uma ins e uma ex, ou seja, o volume total ali daquele ciclo que ele gerou, entendeu? Então, nada tem a ver. Parece bestinha, mas é uma informação importante, principalmente para quem está iniciando aí, que não se confunda, tá? Então, a grande diferença é, você vai, dentre aquele volume, aquele copo de tereré ali, só 21%, que é ar ambiente aqui, né? É oxigênio, ou seja, é como se esse paciente realmente estivesse respirando aqui em ar ambiente. Porém, com o auxílio da máquina. E a máquina vai dar o mínimo, que é o ar ambiente, de 21%. Outra coisa é ele precisar de oxigênio, ou seja, oxigênio terapia. Então, se você vai dar 25, 30, 50 ou 100%, tá? A quantidade desse volume rico em O2 ou não, de acordo com a necessidade do seu doente, tá bom? Então, quando a gente fala de FiO2, vale a pena lembrar
qual que é a função final, né? Esse é o modo da função, né? Quando você oferta FiO2, você deseja melhorar a troca gasosa. E a troca gasosa, lembrando que o O2 entra, CO2 sai, né? Nessa membrana alvéolo capilar, tá? Lembrando que o CO2 ele é 20 vezes mais difusível aí que o oxigênio, então, quando a gente pensa em membrana alvéolo capilar, a gente se preocupa um pouco mais assim. A gente se preocupa sempre com os dois, tá, gente? Mas especificamente falando de troca, como o CO2 ele passa mais fácil, né? Quando eu tenho uma dificuldade na troca, isso tem um impacto, pelo menos inicialmente, muito maior no O2 do que no CO2, tá bom? Pensando em troca especificamente. É óbvio que impacta os dois, mas como o CO2 é 20 vezes mais aí, o O2 ele sofre primeiro. Ou seja, quando você oferta O2, mais O2 para o seu paciente, você quer facilitar a entrada desse oxigênio na corrente sanguínea para esse sangue sair bonitinho, arterial, azinho, na verdade, né? Arterialzinho, bonitinho, né? Rico em oxigênio. Por qual motivo isso é tão importante? Porque esse processo acontece por meio da difusão, que é a diferença de pressão, né? Sendo que essa pressão alveolar aqui, de oxigênio, é maior do que no capilar, que está chegando ali venoso, pobre em oxigênio. Então, vale lembrar que a difusão é uma transferência, né? Um movimento de moléculas que acontece por diferenças de pressão. É igual você querer escovar o dente, né? A pasta de dente que tá ali na pasta ali, ela não sai com o poder do seu pensamento, né? Até então, a não ser que você seja um mágico ali. Você tem que fazer o quê? Fazer uma alteração de pressão. Você aumenta a pressão em um ponto para que aquela pasta se movimente, certo? A difusão, lógico, a gente está falando de gases, então ocorre de forma naturalmente por diferença de pressão. Então, quando tem, normalmente já é assim, né? A pressão de oxigênio alveolar já é maior do que o capilar, e aí por isso que o oxigênio entra para o capilar. Porém, quando você oferta mais do que 21%, você justamente aumenta ainda mais a pressão dessas moléculas na parede para passar para o capilar. E aí você melhorar, então, a troca gasosa, pensando principalmente, obviamente, a gente está falando de FiO2, né? Na oxigenação, principalmente, pensando na oxigenação do seu doente. Tudo bem? Então, a função do oxigênio é isso, né? Melhorar a oxigenação. Quais são os valores de referência, né? A gente vai ofertar, em geral, 100%. Você dá tudo de oxigênio para o seu doente, porque você não sabe ainda quanto ele precisa. Você está pegando a história ali, tudo, né? Está monitorando. Às vezes ele veio de um transporte mal ventilado, não sei. Ou ele acabou de chegar no pronto-socorro, ou ele acabou de entubar, não sei. Dê 100%. E aí, monitorou bonitinho, pegou a saturação, tá com a onda bonitinha, aí você vai fazer o quê? Reduzir o mais rápido possível. Tudo bem? Mas, a princípio, a maior das recomendações é você iniciar com 100%. Existe na literatura algumas recomendações em torno de 60% para cima, tá? Por exemplo, pacientes retentores crônicos, seria aqueles pacientes mais acamados, que são retentores crônicos, na verdade, pacientes pneumopatas, tá? Que são os principais exemplos aqui.
DPOC, por exemplo, né, um paciente DPOC, ele pode ser um paciente, além de retentor crônico, né, hipoxêmico crônico. Então, há algumas recomendações aí para você iniciar com um CO2, uma FiO2 um pouco mais baixo do que 100. Só que isso, gente, não importa. O que importa mesmo é que você converse com a sua equipe o que vai ficar definido, tá? Então, varia ali na literatura e vai variar de acordo com a decisão da equipe multiprofissional, tá? Em geral, você dá tudo de oxigênio, garante a oxigenação do doente, e aí você vai retirar o mais rápido possível, de acordo com a avaliação da real necessidade dele. O nosso objetivo com a FiO2 é garantir uma FiO2 acima de 60, porque abaixo disso eu teria uma hipoxemia ali moderada, né, no sentido de grave, que seria abaixo de 40 ali já. Ou seja, eu tenho que garantir uma PO2 de preferência acima de 60 e uma saturação acima de 90, tá? Arterial, né? Se você pensar em periférica, vai variar na literatura também entre 92, 96, 97, ou 90 mesmo, tá? Vai variar um pouquinho. Qual que é o problema aqui? A periférica, ela tende a perder um pouquinho da leitura em comparação com a saturação arterial propriamente dita, tá bom? Então, claro, se o paciente está com uma perfusão ruim, a qualidade do seu aparelho, se esse paciente está se movimentando ou não, pode prejudicar a leitura, né? São esses detalhezinhos. Fora o erro padrão propriamente dito, que fica em torno de 2, 3%, e por isso muitas literaturas usam essa referência de acima de 92. Porque considerando um erro padrão, você teria a possibilidade de ele estar saturando 90, por exemplo, que seria, então, o nosso limite inferior aqui, tá? Então, por isso que alguns consideram 90, outros 92, tudo. Mas qualquer grande sacada, não mais que isso, certo? E eu vou ainda falar sobre esse contexto aqui com vocês, tá? Qual que é a nossa atenção sobre a FiO2? A FiO2 é importante, tudo, a gente vai garantir a oxigenação com esse doente, mas a gente tem que objetivar algo abaixo de preferência, né? Abaixo de 60%, tá? Porque assim, basicamente acima de 60 ali para cima é onde a gente tem nos estudos as maiores complicações relacionadas com a oxigenação, tá? Então, assim, por qual motivo é tão importante a gente utilizar uma FiO2 mais baixa possível? Para a gente evitar a toxicidade do oxigênio, reduzir o estresse oxidativo propriamente dito, né? Reduzir o risco de atelectasia por absorção desse pulmão, porque a tendência é o O2 entrar, né? Então, você retira o espaço ali, que o restante do ar seria o quê? Nitrogênio, né? Então, você tenderia a fazer um risco ali de atelectasia nesse doente, caso você fique ofertando oxigênio sem necessidade, tá? Além do estresse oxidativo. A gente vê muito a questão da dependência do oxigênio, atraso na alta desse doente, né? Ou seja, aumento ali, às vezes, dos dias de internação, podendo piorar o prognóstico do doente, tá? Quase sabe. E além disso, né, gente, oxigênio a gente paga por ele, seja no particular, seja no público. Tem gente que acha que no público a gente não paga, a gente paga com nossos impostos, né? E assim, ridículo a gente ficar usando oxigênio também além da necessidade, tá? E, gente, muitos artigos estão mais claros do que o sol. Hipoxemia mata, tem diversas complicações, mas hiperóxia
ou seja, muito oxigênio, também é prejudicial para o doente. E também mata. Tem muitos artigos que têm a relação com a mortalidade do doente. Então, a gente não precisa oxigenar além da necessidade, tá bom? E a bronca tá aqui. A bronca é o seguinte. Como é que eu vou falar isso? Vou repetir, a bronca é o seguinte. É um absurdo você ouvir de médicos e de fisioterapeutas, colegas ou não colegas, que o paciente é grave e precisa de oxigênio. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Não existe ofertar oxigênio para o paciente só porque ele está em ventilação mecânica. Não existe, isso é um absurdo, tá? Inadmissível, tá? FiO2, gente, é para quem precisa. FiO2 acima de 21% é oxigênio terapia. Terapia para quem está precisando dessa terapêutica, tá? Então, não existe você ficar ofertando oxigênio só porque o paciente é grave, só porque ele está na ventilação mecânica. Não, às vezes ele está na ventilação mecânica porque ele é incapaz de fazer a ventilação dele. Não quer dizer que ele tenha um problema na troca. Não quer dizer que ele tem um problema na troca em si, na barreira ali entre o alvéolo e os capilares, tá? Então, a barreira alvéolo-capilar. Às vezes, ele só precisa de uma ajuda na entrada e saída desse ar aqui, a ventilação propriamente dita, tá? Então, assim, inclusive, você poderia receber o paciente em 21%, né? Não tem problema nenhum, desde que você esteja certo de quem é seu paciente, da necessidade de oxigênio ou não, e do por qual motivo ele está sendo entubado, porque muitas vezes ele não tem distúrbio hipoxêmico, ele só tem um distúrbio ventilatório, por exemplo, ou ele foi entubado ali porque, né, ele fez um rebaixamento de nível de consciência, tá? Então, prestem atenção nisso aí, tá bom? Que mais? Claro, né? Se o paciente tiver uma história que broncoaspirou, que tem um trauma torácico, né? Opa, aí sim, possivelmente ele vai precisar de oxigênio. Se não, não, tá? Eu posso receber ele ali em 100, tudo saturou bem ali, monitorei, já sei a história, já vi raio-x, a ausculta tá boa, bonitinha, eu posso retirar imediato, né, esse oxigênio sem necessidade nenhuma, a não ser que você queira também fazer os cálculos de conteúdo arterial, tudo. Acho que vai muito de caso a caso, não tem muita necessidade especificamente, e você pode tranquilamente ventilar um paciente em 21%, tranquilamente, sem problema nenhum com isso, tá bom? E além disso, quanto de FiO2 afinal eu vou ofertar para o meu paciente? Você tem a possibilidade de utilizar esta fórmula, tá? Que é a FiO2. Como que você pode utilizar essa fórmula? Você pega a PO2 estimada, ou seja, quanto que é a pressão arterial de oxigênio estimada para o seu doente, baseado na idade dele, tá? Porque varia de acordo com a idade. Multiplicada pela FiO2 que ele está utilizando atual, seja 21%, seja 50%, seja 100%, né? Quanto ele está utilizando, dividido pela PO2 que veio na gasometria. E aí vai te dar uma sugestão de FiO2 ideal para esse paciente, seja para você retirar, né, ou baixar a FiO2, ou seja, para você aumentar. Essa PO2 estimada varia com a idade, ó. É uma subtração aqui, tá? Como que é esse cálculo? Idade vezes 0,43. O resultado, né? Você vai pegar 109 menos o resultado dessa multiplicação. Lembrando, matemática aqui, resolva o parêntese primeiro, depois você faz a subtração ali, que é da fórmula.
que esse 109 aqui é da fórmula, tá? É um número fixo lá. Esse mais ou menos 4, porque esse valor pode variar para cima ou para baixo, em torno de 4 pontos para cima ou 4 para baixo. Só que a grande questão aqui é que essa PO2 estimada é para paciente que não está em ventilação mecânica, tá? Em respiração espontânea mesmo. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, pegar um exemplo. Quando você faz a PO2 estimada de um paciente jovem de 28 anos, você vai pegar lá, então, 109 menos idade vezes 0,43. Ou 0,43 vezes idade, aqui é a ordem do produto, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Pega, então, 109 menos o resultado desse produto aqui. Então, qual que é a PO2 estimada para esse paciente jovem de 28 anos? É 96,96. Ok. Só para representar aqui, se você pega um paciente de 90 anos, 90 vezes 0,43 vai dar 38,7, ou seja, 109 menos 38,7, a PO2 estimada desse doente, desse vovô aí, de 90 anos, é 70,3. Então, não queira que seu voo fique saturando 100%, 99%. Não. Gente, não precisa mais do que 96%, tá? Nem tampouco precisa de uma PO2 de 100 milímetros de mercúrio. Porque na gaso, vocês vão ver muito lá, a PO2 ideal da gaso, de 80 a 100 milímetros de mercúrio, né? Então, acima disso, hiperóxia, 100, 120, acima disso, hiperóxia, abaixo disso, hipoxemia. Leve, moderada, grave. Então, assim, note, está com a PO2 acima de 60. E é uma PO2 estimada para ele. Se esse paciente está fora da ventilação mecânica ainda, isso é o esperado para ele. Agora, é claro, ele está conseguindo esses 70 aí às custas de um aumento da ventilação, da demanda e tudo, porque isso tudo tem que ser avaliado. Mas o que eu estou trazendo aqui de opção para você? Se você tem a PO2 estimada, certo? E você tem esse cálculo de sugestão para você identificar. Então, por exemplo, você está com um paciente que está com uma PO2 de 45. Aí a PO2 dele veio alta, veio com hiperóxia. Ah, eu tenho que baixar então. Quanto? Aí você pode usar a fórmula para você ter uma base, uma referência, tá? Não, veio baixa. Você tem que subir a PO2. Quanto? Você tem a fórmula para referência. Mas como a PO2 estimada é de preferência aqui, né, esses pacientes, é uma estimativa de paciente que não está em ventilação mecânica, não está em pressão positiva, utiliza isso aqui mais como uma referência, principalmente para esse paciente que está fora da ventilação, ou que ele está desmamando, está melhorando, por qual motivo? Eu trago esse exemplo aqui para vocês, gente, é um vovô de 90 anos, a PO2 dele, ideal dele, normal, é 70. Então, em geral aqui, tá, gente? Você vai ter que ajustar essa FiO2 de acordo com a mecânica, avaliação, tudo. E, principalmente, se você for fazer uma relação com a saturação mesmo dele, tá? Mas se você está pensando que esse paciente está melhorando, por exemplo, você tem essa opção aqui de compreender que um paciente idoso, ele não vai ter uma PO2 ótima, ele não vai ter uma saturação ótima. E isso é importante você ter noção. Por qual motivo? Porque se você exigir muito esse paciente, você vai tirar muito tarde esse oxigênio dele, ou vai deixar um oxigênio desnecessário, você aumenta o tempo de internação dele, você piora o prognóstico dele. Então, FiO2 é para quem precisa de FiO2, tá bom? Vamos ser francos aqui, né? Deixa eu colocar a telinha aqui, tá? Para a gente finalizar esse raciocínio. Gente, FiO2, então, é para quem precisa de FiO2. Nem tão muito,
e nem tão pouco. Hipoxemia a gente já sabe, né? Que é ruim para o paciente. É uma das causas de parada, por exemplo. Mais oxigênio também demais é ruim. Mata mais o paciente, tá? E você tem como opção aquelas duas fórmulas para você ter uma noção, principalmente para quem está iniciando lá, quanto que você sobe ou quanto que você desce, né? Uma sugestão que vocês podem utilizar, principalmente se esse paciente está em oxigenoterapia ainda, ou seja, fora da ventilação, aí ok. E se ele está em ventilação, principalmente aqueles pacientes que estão melhorando, e aí que você pode utilizar dessas formas para realmente dar uma acalmada no seu coração e evitar que você fique dando oxigênio sem necessidade para esse doente. Senão ele não vai sair daí. E ali é o nosso 7º erro ali, baseado no nosso raciocínio, não evoluir o doente culminar no óbito desse paciente, né? Então, o oxigênio pode te atrapalhar também nesse quesito. É importante oxigenar? É importante, mas prestem atenção para você não hiperoxigenar esse doente sem necessidade e atrasar todo o processo ali de tirar ele de uma máquina, tirar ele da oxigenoterapia mesmo que seja, para ele ir embora para casa dele, para ele evitar reinfecções ali hospitalares. Beleza, gente? Então, fica a dica aí, né? Já 2 bestinha falando 26 minutos, né? Um abraço.